Padre Marcos aqui, ó, programa Bendita Hora pra você. Agora chegou um momento super legal, chama todo mundo, ó, chama as crianças, chama a mamãe, chama o papai e você também. Senta, preparou aquele cafezinho gostoso? Agora nós vamos no Papo Reto. Hoje no nosso Papo Reto, nós temos como tema o amigo cão, cachorrinho mesmo. Acompanhe esse VT antes da gente continuar, dá uma olhadinha. Em algum momento entre 33 mil e 14 mil anos atrás, teve início uma história de amizade que mudaria para sempre a jornada do homem e de seus fiéis companheiros, os cães. Eles foram domesticados e jamais abandonaram os humanos, acompanhando-os por todos os cantos. Uns mais tranquilos, outros extremamente bagunceiros e barulhentos, mas sempre prontos a dar muita atenção a seus donos. Das mais tímidas pessoas às celebridades, como o rei do rock, Elvis Presley, que em 2 dos seus filmes teve a companhia dos fiéis escudeiros. O amor a esses bichinhos é algo grandioso. Durante a pandemia, ter a presença de um cachorrinho está sendo a cura da depressão de muitas pessoas. Mas e se eles exageram em brincadeiras e latidos? Como contê-los e impor alguns limites? Está começando agora o nosso Papo Reto Canino. Fique com a gente. Olha o latidinho dele, que bonitinho. Gostei. É, minha gente. Quer ver uma coisinha antes de mais nada? Ô, Malu, fala uma coisinha pro padre aqui, ó. Maluzinha, você gosta de um animalzinho? Gosta, fia? Conta pro padre, conta. Daqui a pouco você conta? Tamo junto aí. É, Maluzinha! Olha aí, ó. Gente, e agora pra gente falar desse assunto super gostoso, descontrair aqui a nossa mente, relaxar. Criançadinha, vocês que gostam dos bichinhos aí, ó, presta atenção. O padre vai falar agora. Ele que é zootecnista e treinador de animais. Quem? O meu querido Luiz Zuccolo. Zúculo. É o Luiz Zuccolo. Luiz, boa tarde, meu querido. Tudo bem, padre? Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Luiz, é uma alegria falar com você nessa tarde aqui do Bendita Hora. Nós estamos falando de um assunto bem descontraído, bem gostoso. E um mundo que você gosta, que você escolheu para estudar, para apreciar, para falar um pouquinho mais para nós, que é o mundo de treinar esses bichinhos aí, domésticos, cachorrinho, gato, né? Ô Luiz, que bacana falar com você aqui. O Luiz, olha, gente, ele é formado em zootecnia pela Unesp, né? Lá em Botucatu. Transformou-se sua facilidade de se comunicar com os animais em seu trabalho. Ô Luiz, olha aqui, ó, na Rede Vida nós estamos agora ao vivo pelo Brasil inteiro. E a maioria hoje, vamos falar de nós brasileiros, tá? Eu sei que no mundo todo hoje o animalzinho, o cachorrinho é uma sensação mundial. Mas aqui no Brasil, eu me lembro que quando eu era molequinho, todos os vizinhos tinham um cachorro de estimação, mas era completamente diferente de hoje, eram outras raças, era uma maneira diferente de educar os cachorros também. Até a questão da comida, né? Eles se alimentavam com o restante do que nós comíamos, né? Isso há uns 30, 40 anos atrás. Tudo isso mudou. Hoje a gente vê aqui no Brasil que viralizou ter cachorrinhos. Hoje tem vários tipos, raças de animais diferentes. Tem uns pequenininhos que hoje a pessoa pega como se fosse um filhinho para si. Então eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Com base em tudo isso. O cachorro, como todo animal de estimação, é um animal que devemos pensar muito bem antes de ter, né? Explica pra gente por que a gente precisa ter esse cuidado. Porque às vezes vai no impulso, vai na emoção, porque o outro tem, eu também quero. Mas por que a gente tem que pensar muito bem antes de adquirir um animal desse para conviver com a nossa família ou dentro da nossa casa? Com certeza, é isso mesmo. Na verdade, um dos principais pontos que a gente tem que levar em consideração sempre é que um cachorro é um filho. Seja cachorro, gato, outros animais também, outro pet que seja,
vão ser nossos filhos. E querendo ou não, eles vão viver com a gente uma média aí de 13, 14 anos, né? Dependendo das raças, até mesmo sem raças definidas, né? Mas a gente tem que pensar que é o quê? Então, se ele vai viver com a gente 15 anos, a gente vai ter que fornecer o bom e o melhor para ele nesses 15 anos. Tem gente que até estuda o quanto custaria ter um filho, o quanto custaria ter um pet por aí, e eu posso colocar aí que uma média de pelo menos uns 10 mil reais por ano para você ter um pet vivendo só com o básico. Sim. O básico do básico do básico, tá? Então você pensa assim, querendo ou não, 10 mil reais por ano, para muitas famílias, pode ser uma verba muito fora do normal. Então é sempre importante pensar, caramba, vou comprar um cachorrinho, vou adotar um cachorrinho ou um gato. Tá. E se eu não for me planejar, eu vou começar a ter um monte de gastos, no meio do caminho, o que a pessoa faz? Abandona. E aí é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje no mercado pet, que é o abandono, animais vivendo na rua, cachorros que viviam dentro de casa e depois foram jogados na rua, jogados numa calçada, num terreno baldio. Sim. E que acabam se proliferando ainda mais, né? Cruzam com outros e por aí vai, e cada vez mais animaizinhos vivendo soltos pela rua, abandonados em situações não muito legais. Então eu sempre falo isso, quer adotar, quer comprar, estude, saiba que o seu cachorro vai ficar com você pelo menos uns 14, 15 anos e que ele vai ter um gasto mensal e que vai ser, e para você ter um cachorro bem, isso é uma coisa que eu sempre prego, a gente precisa dar o melhor para ele. Se for para viver uma vida mais ou menos, passando um pouco de perrengue, é melhor não ter. Certinho, perfeito. Eu gosto muito de cachorro, né? Eu sempre gostei demais dos cachorros. Eu tenho uma raça predileta e tem um outro que não tem raça, que é o vira-lata. Eu gosto muito do vira-lata e gosto daquele pastor alemão ou capa preta. São os dois cachorros que eu, desde pequeno, meu pai sempre pegava para criar. Mas já eu vou fazer duas perguntas para você, porque você é um homem super inteligente. Uma é difícil, outra é mais ou menos, tá? Se prepara eu gosto de perguntas difíceis. Se prepara aí que daqui a pouquinho nós vamos falar do mundo animal mais e mais. Super legal falando aqui com o Luiz Zuccolo. Olha aí, ó. Falando aqui com o nosso querido brother Luiz Zuccolo. Não tem pra ninguém. Ô Luiz, ó, já não vamos perder tempo não. Eu quero fazer uma pergunta pra você. E a gente vai falando mais, vou fazendo os merchan e vou perguntando. Boa. Os animais, eles são muito queridos. Isso aí, falo também não só como padre, mas como um apreciador desse animalzinho, cachorro, gato. Então, acho que toda criança gosta, o adulto gosta. A gente eu percebi, que houve um aumento, assim, muito grande, onde as famílias adquiriram os seus cachorrinhos, ainda mais de estimação, os pequenininhos, etc. Isso também não pode ser, eu quero que você, como um estudioso, esse é um sinal de que o ser humano está em descrédito com o próprio ser humano. Então o animal realmente passou a ser aquele que o ser humano pode confiar, que não vai ter desgosto, que não vai ser passado por, né? Ninguém vai passar a perna por cima dele, e que se você der uma bronca nele, daqui a pouco ele está lambendo você. O ser humano não tem isso, nem um filho faz isso. Seria por esse motivo psicológico o aumento de tantos cachorros hoje no mundo inteiro? Eu diria que esse ponto é muito importante ser analisado, porque sim, tem muitas pessoas que preferem se livrar dos humanos e acabam se juntando muito mais aos pets, né? Mas eu também colocaria como o estilo de vida das pessoas. Querendo ou não, muitas pessoas acabam acreditando, e que não está certo, no meu ponto de vista é errado, que um cachorro é muito mais fácil do que um filho, desculpa. Então, assim, um ponto muito importante é que as pessoas falam assim, bom, eu vou ser um cara solteiro, que eu não vou ter uma mulher, não vou ter um filho, então eu vou adotar um cachorro, vou comprar um cachorro. E acaba se satisfazendo com isso. Outro ponto que pega muito, assim, às vezes um casal que está preocupado com o financeiro, não tem tempo para poder disponibilizar para um filho e tudo mais, vou adotar um cachorrinho. Então tem muito disso. Assim, acho que os dois motivos por ter crescido muito a população de pets no mundo, sim, porque as pessoas estão cada vez mais descrédulas da raça humana,
E 2, porque o estilo de vida das pessoas hoje está afastando cada vez mais as pessoas de ter um filho, mas mesmo assim quer ter uma companhia. E acabam escolhendo um pet, um cachorro, um gato, uma ave, um peixe, para ser o seu filho. Tá? Então esses 2 pontos poderiam responder a sua pergunta. Muito legal, respondeu muito bem. Ô Luiz, outra pergunta que eu quero aproveitar para os nossos telespectadores. A gente sabe que os animaizinhos, um cachorrinho, um gato, principalmente o cachorro, ele é um animal, eles são muito ciumentos, né? Eles têm muitos ciúmes do seu dono ou da sua dona que ele tem. Mas a grande questão aí que a gente quer colocar aqui é o seguinte, como você vai responder já isso para nós, pode ser até agora, então nós vamos ter um tempinho. Como que nós podemos trabalhar, você que você consegue adestrar um cachorro? Por exemplo, é bacana ter bastante cachorro, mas vamos dar um exemplo lá no bairro, no bairro onde eu moro. Nós temos todos os vizinhos, e não é apartamento não, são casas, todos têm cachorro. Só que a gente percebe, os cachorros latem, mas por nada, qualquer barulho late, passa um carro late. Só que um cachorro latiu, ele chama a atenção do outro, o outro late, e fica todo mundo latindo, os cachorros, né? Aí o que acontece? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. E a gente não ouve nenhum dos seus donos falar, fica quieto, vai para dentro. E aí às vezes fala assim, peraí, o que eu vou fazer? Se eu for falar com o meu vizinho, é capaz de ele ficar chateado comigo. Mas eu tenho que falar para ele que a cachorrada está irritando tanto que ninguém consegue dormir. Está atrapalhando a minha família. Como que a gente pode lidar com isso? Ô Luiz, você que tá certo corrigir, tem que falar para o cachorro ficar quieto, não pode calar o cachorro quando ele está latindo, ou nós temos que trabalhar com o dono dos cachorrinhos? Na verdade, eu iria até um pouco mais a fundo nessa questão. O grande ponto hoje na nossa cultura relacionada a pet aqui no Brasil é que o legal é ter um cachorro que zoa, que late, que destrói coisas. Eu sempre faço uma brincadeira que é assim, o que é muito mais fácil de viralizar? Um vídeo de um cachorro destruindo o sofá e sujando de terra, ou um cachorro fazendo uma prova de obediência, um treino, um agility que seja, né? Então, as pessoas gostam muito mais do caos do que a educação propriamente dita. E aí é um ponto muito importante a gente pensar que, assim, o nosso trabalho como comunicadores e até mesmo para tentar ajudar as pessoas que são apaixonadas pelos pets é tentar melhorar a cultura pet no Brasil, que a gente vê poucas pessoas efetivamente fazendo isso hoje, e mostrando que, assim, o legal não é adotar um cachorrinho que estava sofrendo na rua. Não, o legal é adotar um cachorrinho que estava sofrendo na rua e deixar ele educado. Porque muitos cães vão estar em casa sofrendo o que não estariam sofrendo na rua, por exemplo. Falta de exercício, falta de disciplina, falta de afeto, muito tempo em ócio, não tem enriquecimento ambiental, vários outros problemas que acabam acarretando no quê? No latido em excesso, brigas, cachorro matando outro cachorro atacando pessoas, esses casos que a gente está acostumado a ver na mídia aí. Entendi. Bom, então o certo seria a gente, se tiver uma oportunidade de conversar com o vizinho, ter com muito jeito falar para ele, falar assim, meu amigo, vem aqui, deixa eu falar uma coisa, gosto demais de cachorro, o seu cachorro é lindo, mas tem como você conversar com o teu cachorro para ele maneirar um pouquinho, porque ele está latindo demais, a gente percebe que qualquer horário ele late. Você acha que convém falar isso? Convém muito, e do mesmo jeito que as pessoas se preocupam em colocar seus filhos na escola, coloque o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animal de estimação na escola. Traga um pouco mais de educação para dentro da sua casa. E aí ele vai parar de ser tão irritado com a vida, tão ansioso com os barulhos, latir para qualquer coisa e por aí vai. Legal. Ô Luiz, dá um minutinho, já volto com mais perguntas aí, que o nosso papo tá super legal, hein? Ô Luiz, meu querido, nosso papo aí tá super legal. Nós temos aqui o Barba aqui, ó. Barba aqui, ele tem um tigre na casa dele aqui. Não é perigoso não, hein, ô Luiz? Tem um animal dessa grandeza, ele tem filho pequeno lá, é meio complicado isso aí, né? Cara, eu sou o tipo do cara que eu quero ter um tigre em casa, um dia. Mas vem cá, mas você tem filho já? Você já tem filho pequeno?
Na verdade, depende muito mais do manejo que ele faz com o animalzinho dele. É? Eu não tenho filhos ainda meus, mesmo biologicamente, Sim. mas minha mulher e meus filhos estão tudo lá em casa assistindo o vídeo agora, nossa entrevista. Tem legal. bastante coisa lá em casa. Bacana. Olha, tem uma pergunta aqui. Tinha uma telespectadora que mandou um recado aqui. Padre, fala pro Luiz, porque eu tenho 2 cachorrinhos e um morre de ciúmes do outro. Mas tem muitos ciúmes, padre. E eu não sei mais o que eu faço, porque eu tento agradar um, tento agradar o outro. E esses cachorros, eles brigam o tempo todo um com o outro. Por exemplo, a menorzinha fica tirando a comida do mais velho e o mais velho fica até com medo dela. Tudo isso por ciúmes. A gente sabe que o animal tem ciúmes do dono. Ô Luiz, como trabalhar quem tem mais de um cachorro em casa? Como trabalhar esses ciúmes dos bichinhos? Tem uma técnica que nós poderíamos, de uma maneira prática, ensinar ao nosso povo? Boa. Na verdade, no mundo animal, a ideia do ciúme, ela é outra coisa. Na verdade, a gente chama muito mais de posse. Então, o animal ele vai sentir posse pelas coisas. Essa comida é minha e ninguém pega. Esse dono é meu e ninguém chega perto. Se alguém subir no sofá, eu vou lá e dou uma mordida. Então, a ideia do ciúme é uma coisa muito mais humana e a posse é o que realmente acontece com os animais. Nesse ponto, a gente tem que analisar o seguinte: a gente tem que ensinar para todos os petzinhos da casa, seja quantos for e até mesmo qual espécie for, que todo mundo vai ter que partilhar da casa como uma coisa só. Não pode ter muitos excessos para um e poucas coisas para os outros. Um que sobressai aos outros, tem mais atenção, e tem mais chamego, e tem mais carinho, e tem mais comida, mais petisco, porque senão você começa a gerar um pouco de hierarquia entre os seus animais de estimação. Quando você gera essa hierarquia, automaticamente você está aumentando muito mais o sentimento de posse das coisas. Se eu estou acima da hierarquia do que o outro, eu sou o dono de tudo. E aí o cara que vai se sentir abaixo, ele vai querer brigar para estar no topo. Então o melhor exercício que a gente pode fazer para que todos os animais se respeitem e tenham o equilíbrio na casa e acabando com o sentimento de posse, é que a gente consiga trabalhar a ideia de hierarquia zero. Todo mundo está no mesmo nível, mesmo patamar, todos devem se respeitar. Se um sobe no sofá, todos podem subir no sofá. Se um não pode subir no sofá, nenhum pode subir no sofá. Se um vai ganhar um tipo de comida, todos vão ganhar o tipo de comida. Se um não vai poder ganhar um tipo de comida, ninguém vai poder ganhar um tipo de comida. Então aí você começa a realmente acabar com o sentimento de posse e que seria o ciúme aí no mundo animal, no mundo humano, quer dizer. Entendi. Não que a gente não seja animal, né? Super legal, super legal. Bom, então a gente já viu aqui alguns pontos super importantes. A gente tem, quando se tem um animalzinho que você vai domesticar ele, você tem que sempre mostrar quem manda ali é você, não é isso? Em resumo é isso. Você é o dono da casa, você põe limites, você divide as coisas e o animal ele vai acostumar com você, que você é o dono. Né? Você não é um irmão dele, você não é um amiguinho dele, né? Então isso você explicou nas entrelinhas. Agora, eu lembro que eu tinha, na minha época, graças a Deus não tem mais, a gente chamava de carrocinha, que passava quase toda semana e quando via um cachorrinho abandonado na rua, eles pegavam esse animal, né? E depois, sei lá o que eles iam fazer, davam um sumiço neles. Nós não temos mais a carrocinha, a gente hoje vê que existe uma instituição que protege os animais, né? Hoje, principalmente gato, cachorro, mas a gente ainda sabe, Luiz, que tem muitas pessoas que ainda agridem os cachorrinhos na rua, que ainda são... Como lidar com isso? Como que a gente pode denunciar esse tipo de crime? Né? Porque é um crime, você bater num animal, ele não pode se defender. Como denunciar de uma maneira segura, mas de uma maneira certa para que isso acabe? Hoje, graças a Deus, a luta pelos maus-tratos está cada vez mais forte. Hoje já é crime, então a pessoa que pratica os maus-tratos de qualquer forma, ela vai para a cadeia, ela tem que pagar uma indenização. Então está cada vez mais sério, mas ainda está longe do ideal. Tá? Uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, pessoal, a gente não precisa ter medo para denunciar um agressor de um animal, a gente não precisa ter receio nem nada, a gente simplesmente tem que lutar por eles, porque infelizmente por conta própria eles não conseguem, tá? Eles não conseguem passar a mão no telefone e ligar para a polícia, o 192, o 90 e falar, viu, estão me agredindo aqui em casa, tá? Então assim, isso é um ponto importante.
E uma coisa que eu sempre falo, sempre saiba analisar o comportamento, pelo menos o básico dos animais. Você percebe que o cachorro está passeando com o dono dele, com medo, olhando muito para a mão do dono, para a perna do dono, para o pé do dono, às vezes com a orelhinha muito baixa, receoso, alguma coisa está estranha nessa relação. Entendi. Se você também tem um vizinho que tem um cachorro que late muito, de vez em quando você escuta umas pauladas, uns berros e tudo mais, também desconfie, tá? Então, muito cuidado com isso. Entendi. Bom, muito legal. Mas o ponto principal é não ter medo. Legal, Luiz. Luiz, olha só, puxa vida, a gente ficaria aqui mais no mínimo uns 40 minutos fazendo várias perguntas, porque são muitas perguntas, né? Hoje a gente tem shopping para cachorro, tem hotel para cachorro, tem, como é que chama, spa para cachorro, tem tanta coisa, pet, tem tanta coisa, nós ficaríamos aqui. Mas olha, eu agradeço muito já a sua participação, tenho certeza que algumas perguntas básicas aí, muitas pessoas precisavam ouvir, como lidar com essa coisa dos ciúmes do cachorro, como lidar com o animalzinho e também quando agride o animal, como se fazer. Luiz, eu agradeço muito a sua participação, obrigado e até a próxima. A gente vai falar ainda mais sobre esse mundo animal em um outro dia aí, tá bom, meu querido? Maravilha. E quem quiser, até colocaram aqui na tela, quem quiser conhecer um pouco mais do mundo animal e melhorar cada vez mais a cultura dos pets pelo Brasil afora, me acompanha pelo Instagram, também tem o meu canal no YouTube. E você falou muito bem, hoje tem até escola, spa, hotel, creche para cães. Eu estou abrindo também o Espaço Luizuco aqui em São Paulo, para quem for daqui, para quem quiser proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para os seus pets. Legal, Luiz, obrigado. Foi um show, obrigado, Deus abençoe você.